Olá, seja bem-vindo ao Aprendologia e hoje nós iremos resolver mais uma questão de matemática e raciocínio lógico que caiu no concurso da Prefeitura de Manaus e foi elaborada pela Fundação Carlos Chagas. Então vamos lá. Considere os números reais x, 13,24 avos, y igual a raiz de 1/3 e z igual a 8/15. Então, muito bem, nós temos que ver aqui qual é o maior número, qual é o do meio, qual é o menor. Essa questão tem uma raiz, né? Não tem como fugir de raízes, então, e também não tem como fugir aí de operações com frações. Então vamos usar operações com frações para resolver e algumas propriedades ou uma propriedade de raízes reais, que é a seguinte: se você tem uma fração, por exemplo, 1/5 dentro de uma raiz, isso é exatamente a mesma coisa que você ter raiz de 1 sobre raiz de 5. Tá? Tem que lembrar desse caso aí. Eu vou reescrever os números aqui embaixo e nós vamos fazer operações com eles. Então, o x é 13 sobre 24, o y é igual a raiz aqui de 1/3 e o z 8 sobre 15. Bom, primeira coisa que nós temos que fazer aqui, né? Usar essa propriedade aqui de raízes, né? Então, eu vou reescrever aqui, é 13 sobre 24, e aqui vai ficar raiz de 1 sobre raiz de 3. Opa, raiz de 1 é 1. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 3. Para poder ficar de um jeito melhor para trabalhar, né, o que nós vamos fazer aqui? Ó? A fração representa uma proporcionalidade, uma proporção. Se eu multiplicar o lado de cima e multiplicar o lado de baixo pelo mesmo valor, ela vai manter essa proporção, tá? Sempre vai manter a proporção, eu não vou perder o número. Então, isso aqui para mim, ó, é melhor se eu fizer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar, melhor, aqui embaixo, ó, por raiz de 3 e vou multiplicar em cima por raiz de 3 também. Toda vez que eu multiplico uma raiz por outra raiz que eu tenho a mesma base aqui, eu tenho o mesmo número, isso aqui vai dar só o 3. E aqui vai ficar 1 vezes raiz de 3, vai ficar raiz de 3. O 1 fica omitido aqui na frente, né? Então, ficou raiz de 3 sobre 3. E agora, eu vou reescrever esses outros números aqui, ó, sabendo que é 13 dividido por 24. 24 eu posso escrever como 3 vezes 8. E 15 eu posso escrever como 3 vezes 5. Então, todos os números estão sendo divididos por 3. Então, por isso, eu vou multiplicar as 3 frações. Notem, agora eu não estou multiplicando em cima e embaixo, eu estou multiplicando nas 3. Aí, eu posso multiplicar ou dividir elas por qualquer valor, que se eu multiplicar as 3, elas irão manter a mesma proporção, irão manter ainda a proporção entre elas, né? Eu posso fazer isso, ó. Eu vou multiplicar por 3, as 3. Então, eu corto esse com esse, corto esse com esse, corto esse com esse. Ficou 13 sobre 8, que ficou raiz de 3, e aqui ficou 8 sobre 5. Ainda, eu vou multiplicar por mais um número aqui, ó. Eu vou multiplicar de um modo que eu elimine as frações. Ó. Eu vou multiplicar todas elas por 8 vezes 5, por 8 vezes 5, por 8 vezes 5. Então, aqui, ó, o 5 corta esse 5 com esse 5, esse 8 com esse 8, que vai ficar 13 vezes 5. Ó. Se 10 vezes 5 é 50, 13 vezes 5 é 65. 8 vezes 8 é 64. Ó, já descobrimos que esse número aqui é maior que esse. E aqui, ó,
vai ficar 8 vezes 5 é 40 vezes a raiz de 3. Aí aqui nós temos dois caminhos. Eu vou resolver primeiro pelo que eu acho aqui mais fácil. Vamos trabalhar com vírgulas. Você poderia levar tudo ao quadrado, tá? Mas ó, o primeiro caminho é o quê? Nós temos que descobrir qual que é a raiz de 3. Como que dá para fazer isso? Bom, eu vou colocar aqui, ó. Eu sei que 10 ao quadrado, né, é 10 vezes 10, que é 100. 11 ao quadrado é 121. 12 ao quadrado é 144. 13, 169. 14, 196. 15 é 225. 16 é 256. 17, 289. Estou esquecendo de colocar os quadrados aqui, né? 18 ao quadrado é 324. Por aí tá bom, ó. Isso aqui é a tabuada, né? Lembrando o número 10 vezes 10, 11 vezes 11, enfim. Se você colocar aqui, ó, uma vírgula e fica 1 vezes 1, né? Você vai colocar aqui, ó, vai ter que trazer a vírgula duas casas à esquerda. Ela está aqui, ela vai vir para cá. Isso vai acontecer em todos, tá? Então, eu quero saber qual que é a raiz de 3. Eu tenho aqui, ó, o 1,7 e 1,8. Ó. 1,7 vezes 1,7 dá 2,89. 1,8 vezes 1,8 dá 3,24. A raiz de 3 é um desses dois, ela está no meio aí, ó. Então tem que descobrir qual que é a terceira casa. Então, se a raiz de 3 tem que estar entre 2,89 e 3,24, qual que é o número que eu vou pegar? Eu vou tentar, posso tentar no 172 ou 173. Então, eu vou elevar aqui, ó, 173. Tá? Eu quero chegar no 3. Quero chegar exatamente no 3. Então, eu estou chutando esse meu 1,73. Eu poderia chutar 1,74, 1,72, para conseguir chegar exatamente aqui no número 3, porque não é nem 1,7 nem 1,8. Então, vamos lá. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 7 é 21. 3 vezes 1 é 3, mais 2 é 5. Agora, 7 vezes 3 é 21. 7 vezes 7 é 49. 7 vezes 1 é 7, mais 5, 12. Agora dá 1,73. Agora é só somar. 9, 2, 9, 7, 8, 9 e 2. Ó, esse número chegou muito perto. Tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4 casas. Ó, 1, 2, 3, 4. A vírgula então vai ficar aqui. Chegou muito perto do 3. Então, essa é uma aproximação boa para a raiz de 3. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu tenho que fazer 40 vezes 1,73. Então, é mais fácil fazer o contrário, né? Vamos fazer 1,73 vezes 40, fica bem mais fácil. Então, aqui é 0, vai ficar 0, e aqui fica 4 vezes 3 é 12, 4 vezes 7 é 28, e 4 vezes 1 é 4. Então, tem que somar, né? Tenho 1, 2 casas depois da vírgula. Então, a vírgula está aqui, vai 1, 2 casas, 69,20. Esse número aqui, então, ó, é 69,2. Esse é 65, esse é 64. Então, qual é o maior número? O maior número é o y. O y é o maior de todos. Então, y é maior que x. Ó. O y tem que estar aqui. Ó. A única alternativa que o y está aqui é a A. Resposta, então, aí, ó, é a alternativa A. Nós sabemos, ó, o y é maior que o x, que é 65, e o x é maior que o z. Tá certo? Se você gostou da solução, deixa um like, se inscreve no canal e nos vemos aí na próxima questão. Até!